do Trabalho. Estou tentando aqui reproduzir a nossa aula online que aconteceu na semana passada e como a frequência não foi tão significativa, eu entendi que era mais legal que a gente pudesse gravar e disponibilizar para que cada um de vocês assista na hora que for mais conveniente, no momento em que for mais adequado aí à rotina de cada um. Então, para a gente começar a falar sobre os princípios peculiares do direito individual ao trabalho, vamos primeiro pensar que a existência desses chamados princípios particulares ou peculiares é o que vai conferir a autonomia do direito do trabalho em relação aos demais ramos do direito comum, do direito privado. O direito do trabalho é muito especial por conta do seu conteúdo, por conta da essência da relação a qual ele regula. Então, nada mais justo que a gente consiga extrair do ordenamento jurídico essas lentes, esse olhar diferenciado e particularizado de uma relação particular, de uma relação privada. A ideia é que hoje a gente converse, ou nesse momento a gente converse, sobre alguns desses princípios peculiares. A aula é muito densa, muito extensa, então eu achei que era melhor a gente dividir os vídeos tratando de alguns princípios e não a aula completa, porque senão a gente teria um arquivo pesado demais. Então vamos. Para a gente falar sobre os princípios, não há necessidade, no meu entender, que a gente volte àquelas noções ou conceitos preliminares acerca dos princípios, porque vocês têm conteúdo, vocês têm leitura e acúmulo sobre isso. De toda forma, a gente vai pensar nos princípios aqui de uma maneira mais ampliada, mais completa, que está aí mais relacionada com a ideia pós-positivista dos princípios. Então, a gente pode pensar aqui no dizer do Paulo Bonavides, e pensar os princípios como normas chaves de todo o sistema jurídico. Tem uma outra definição que eu acho que é bem bacana aqui para os nossos propósitos, que é do Valdez, que fala que são ideias fundamentais sobre a organização jurídica de uma comunidade, emanados da consciência social que cumprem funções fundamentadoras, interpretativas e suplativas, a respeito de seu total ordenamento jurídico. Na verdade, são as diretrizes centrais que se inferem de um sistema jurídico e que, após inferidas a ele, se reportam informando. Então, além dos chamados princípios peculiares do direito do trabalho, aqueles que são específicos desse ramo especializado do direito, a gente vai perceber que existem princípios gerais do direito que são aplicáveis ao direito do trabalho, como não poderia deixar de ser. Então, a gente vai citar aqui alguns deles. O princípio da lealdade e da boa-fé. Na verdade, a gente está tratando de uma relação contratual. Majoritariamente, o direito do trabalho, como a gente já conversou, regula uma relação particular entre o trabalhador e a tomadora de serviço, o tomador de serviço, que é o empregador. Então, como são contratantes, precisam ter sua conduta pautada na lealdade e na boa-fé. A não alegação da própria torpeza, a razoabilidade, a tipificação legal de ilícitos e penas. É interessante a gente ver isso na disciplina da justa causa, a gente vai estudar lá mais na frente, e a inalterabilidade contratual. A inalterabilidade contratual está inclusive refletida em alguns dos chamados princípios específicos do direito do trabalho. A gente vai ver aí uma aplicação direta da inalterabilidade contratual nas relações empregatícias. Então, vamos passar aí para os princípios peculiares. Esse slide aqui faz um quadro que procura transmitir a ideia da proteção como sendo o principal valor que orienta o direito do trabalho brasileiro. Essa ideia indica que todos os chamados princípios peculiares derivam ou são consequências desse valor, desse núcleo essencial do direito do trabalho, que é a proteção ao sujeito hipossuficiente na relação de emprego. A gente já conversou bastante sobre isso, essa ideia da hipossuficiência
né, embora eu não goste tanto dessa expressão, né, mas é a expressão que a doutrina usa na maior parte das vezes, a ideia da hipossuficiência resulta da constatação da desigualdade que existe entre empregado e empregador no âmbito da relação empregatícia. Né? A ideia da assimetria nessa relação. Quando a gente conversou nas nossas aulas presenciais, que a gente foi entender, né, por que existe o direito do trabalho, o que motivou a criação desse ramo especial do direito, a gente, né, pensou bastante que existe uma relação de subordinação em que o dono do meio de produção, o dono da atividade econômica, né, ou a própria atividade econômica, melhor colocando, determina o modo do trabalho e com isso subordina o trabalhador, que é quem oferece a mão de obra. Então, essa ideia de subordinação ampla, subordinação jurídica, né, faz com que um dos sujeitos esteja, né, vulnerável em relação à vontade dos demais. E aí, pessoal, desculpe aqui. E aí, pessoal, o que a gente vai observar é que existe sim um valor maior, né, que orienta o ramo do direito. É como se a gente pensasse na proteção como um super princípio. E dele nós extrairíamos alguns corolários, alguns princípios como consequências desse valor da proteção. A gente tem então, e é como nós vamos tratar aqui, a aplicação da norma mais favorável, o indúbio pro operário, a condição mais benéfica, a primazia da realidade, a continuidade da relação de emprego e a irrenunciabilidade de direitos. Essa é uma classificação, é uma tipologia de princípios peculiares do direito do trabalho que eu proponho para vocês, inspirada mais fortemente na tipologia do Américo Pla Rodrigues, certo? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora. Então, aqui eu, desculpe, faço um elenco, né? O princípio da proteção como esse valor maior que inspira os demais princípios, né? E eles estão como aplicação da norma mais favorável, indúbio pro operário, condição mais benéfica, primazia da realidade, continuidade da relação de emprego e renunciabilidade de direitos. Então, o Américo Pla Rodrigues, já falei dele para vocês em sala de aula, ele formulou uma classificação que ficou foi muito utilizada e é muito utilizada pela doutrina do direito do trabalho latino-americana, vamos dizer assim. Então, o Pla Rodrigues fala que tem o princípio da proteção, do qual se extraem 3 aplicações diretas, que, nas palavras dele, seriam a aplicação da norma mais favorável, o indúbio pro operário e a condição mais benéfica. Ao lado do princípio da proteção, o Pla Rodrigues elencava a primazia da realidade, a continuidade da relação de emprego, a irrenunciabilidade dos direitos, e ele falava ainda da lealdade e boa-fé. Conforme eu já falei aqui para vocês, né, no meu entendimento, tudo isso é expressão do princípio da proteção. Né? O caráter teleológico do direito do trabalho explica que o objetivo é manter o equilíbrio da relação de emprego por meio da proteção. Então, todos esses chamados comandos ou mandamentos, né, têm por finalidade a proteção do trabalhador. E aí, então, pessoal, a gente vai ver que o Maurício Godinho Delgado, que é um outro autor que está aqui recomendado como leitura para vocês, no que diz respeito aos princípios, ele propõe uma coisa parecida, né, uma tipologia parecida, mas com algumas pequenas diferenças. O Pla Rodrigues entende que o princípio do indúbio pro operário nada mais é do que um aspecto, uma dimensão do princípio da aplicação da norma mais favorável. Então, para o Godinho Delgado, né, o indúbio pro operário nada mais é do que uma forma de ver a aplicação da norma mais favorável.
E aí, pessoal, é uma questão de a gente entender como fica mais fácil para nós, né? Muito importante é que a gente saiba que a proteção é esse super princípio, é o valor principal, é o núcleo central do direito do trabalho, do qual decorrem esses mandamentos de aplicação. E aí vale que a gente veja cada um desses mandamentos de aplicação, para que a gente possa entender como é que ela se materializa, como é que ela se concretiza, especialmente no direito brasileiro.